Dezembro de 1944. No cenário da Segunda Guerra Mundial na Europa, o otimismo aliado era palpável. Após o sucesso dos desembarques na Normandia e o rápido avanço pela França, as forças americanas e britânicas estavam às portas da Alemanha. O fim do conflito parecia uma questão de meses, talvez semanas. Contudo, no alto comando alemão, uma última e desesperada aposta estava prestes a ser lançada. Adolf Hitler, contra o conselho de muitos de seus generais, ordenou uma ofensiva massiva através da região das Ardenas, na Bélgica e em Luxemburgo. O plano, codinome Wagenheim ou Vigília no Reno, era audacioso e remetia à vitoriosa campanha de 1940, usar a surpresa e o mau tempo para romper as linhas aliadas, atravessar o rio Mosa e capturar o estratégico porto da Antuérpia. O objetivo era dividir as forças americanas e britânicas, forçando os aliados ocidentais a uma paz negociada e permitindo que a Alemanha concentrasse todos os seus recursos contra a União Soviética no leste. A ofensiva começou na madrugada de 16 de dezembro. O ataque alemão se beneficiou de 3 fatores cruciais: sigilo absoluto na preparação, a escolha de um setor da frente considerado calmo e, principalmente, um clima severo. Uma densa neblina e um teto baixo de nuvens neutralizaram a maior vantagem aliada, sua esmagadora superioridade aérea. Sem o apoio de caças e bombardeiros, as unidades americanas em terra, muitas delas inexperientes ou em fase de descanso, foram surpreendidas e superadas. As divisões Panzer alemãs, concentradas em pontos específicos, perfuraram as defesas e avançaram profundamente no território, criando uma protuberância no mapa da frente de batalha que daria à luta seu nome mais conhecido, a Batalha do Bulge. Em meio ao caos da retirada americana, um ponto no mapa se tornou subitamente vital: a pequena cidade belga de Bastogne. Bastogne não era um objetivo militar por suas fortificações, mas por sua geografia. A cidade era um nó rodoviário crítico, um cruzamento de 7 estradas principais que eram essenciais para a logística e o movimento de qualquer exército mecanizado na região. Para os alemães, controlar Bastogne significava garantir uma rota de suprimento rápida para suas unidades de ponta que avançavam para o Mosa. Para os aliados, manter Bastogne significava bloquear essa artéria vital, retardando e, eventualmente, estrangulando o avanço inimigo. Percebendo sua importância, o alto comando aliado tomou uma decisão rápida: enviar reforços de elite para a cidade. A 101ª Divisão Aerotransportada, que se recuperava na França após os duros combates na Holanda, foi ordenada a se deslocar imediatamente para a área. Chegando em caminhões poucas horas antes das vanguardas alemãs, os paraquedistas, junto com elementos de outras unidades, estabeleceram um perímetro defensivo ao redor da cidade. Em 20 de dezembro, a manobra alemã estava completa. As forças do general Aço von Mantelfeld haviam contornado Bastogne e fechado o cerco. A 101ª Divisão estava completamente isolada, sem linha de suprimento, com munição limitada, poucos suprimentos médicos e sem equipamento adequado para o inverno rigoroso. Do lado de fora do anel, o comando alemão estava confiante. A lógica militar indicava que a posição americana era insustentável. Com superioridade em blindados e artilharia, era apenas uma questão de tempo até que os defensores cedessem. Foi nesse contexto de aparente certeza da vitória que a zombaria inimiga começou a ecoar, transmitida por alto-falantes e em ultimatos formais. Eles haviam cercado os famosos paraquedistas americanos e agora exigiam sua rendição para evitar um massacre inútil. Para os alemães, a batalha por Bastogne já estava vencida. Mas uma resposta, vinda de muito mais longe, já estava a caminho. A centenas de quilômetros ao sul, uma força formidável começava a se mover, e seu som característico, o ronco grave e profundo de milhares de motores de tanques e caminhões, em breve se tornaria a única resposta que importava. A manobra de cerco alemã, executada com velocidade e precisão, atingiu seu objetivo entre os dias 19 e 20 de dezembro de 1944. Unidades de ponta da Wehrmacht, como a Divisão Panzerlehr e a 2ª Divisão Panzer, não se detiveram para um confronto direto e prolongado. Sua missão era manter o ímpeto da ofensiva em direção ao rio Mosa. A tarefa de neutralizar a guarnição americana em Bastogne foi deixada para outras formações, que rapidamente convergiram de todos os lados, fechando as últimas rotas de fuga e suprimento. O anel de aço estava completo. Dentro deste perímetro, agora totalmente isolado, encontrava-se uma força heterogênea, mas determinada. O núcleo da defesa era a 101ª Divisão Aerotransportada, comandada interinamente pelo general de brigada Anthony M. Seuliff. Junto a eles, estavam os remanescentes do Comando de Combate B da 10ª Divisão Blindada,
o 75º Batalhão de Destruidores de Tanques e outras unidades de artilharia e engenharia que haviam sido apanhadas no avanço alemão. Esses soldados haviam sido atirados na batalha com pouco tempo para preparação. Muitos chegaram sem equipamento de inverno adequado, enfrentando temperaturas que caíam drasticamente abaixo de zero. As linhas defensivas foram estabelecidas às pressas, formando um perímetro circular com cerca de 25 quilômetros de circunferência ao redor da cidade. O terreno congelado tornava a escavação de trincheiras uma tarefa fisicamente exaustiva e lenta. Os recursos começaram a se esgotar quase imediatamente. A munição, especialmente para as baterias de artilharia, era racionada com extremo rigor. Os suprimentos médicos em um único e sobrecarregado posto de socorro diminuíam a cada hora, enquanto o número de feridos aumentava sob o bombardeio constante da artilharia alemã e os ataques de sondagem da infantaria. A cidade de Bastogne se transformou em uma fortaleza improvisada. Cada casa, cada cruzamento e cada trecho de floresta na periferia se tornou um ponto de defesa vital. Os poucos tanques Sherman e caça-tanques M18 Hellcat restantes foram posicionados em locais estratégicos para emboscar as colunas de blindados inimigos que testavam as defesas. Para o comando alemão, a situação era taticamente simples e favorável. Eles controlavam o terreno elevado ao redor da cidade, possuíam superioridade numérica em blindados e artilharia, e o mais importante, haviam cortado completamente o inimigo de qualquer ajuda externa. O denso nevoeiro e as nuvens baixas que persistiam sobre as Ardenas continuavam a neutralizar a força aérea aliada, impedindo qualquer tentativa de reabastecimento aéreo ou apoio tático. Para os defensores, a situação era o oposto. Estavam cercados, em menor número, com frio e com suprimentos perigosamente baixos. Contudo, a importância estratégica de sua posição era clara para todos, do general ao soldado raso. Manter Bastogne significava negar aos alemães o uso de sua crucial rede rodoviária, criando um obstáculo que estrangulava o fluxo logístico de toda a ofensiva. Cada dia que a guarnição resistia era um dia ganho para que o resto do exército aliado pudesse se reorganizar e lançar um contra-ataque. A cidade não era mais apenas um ponto no mapa. Havia se tornado um pino de resistência, um símbolo da determinação aliada em não ceder. A teimosia da 101ª Aerotransportada e de seus companheiros estava prestes a ser formalmente testada, não apenas pelo aço, mas também pelas palavras. Com o cerco consolidado e a guarnição americana completamente isolada, o comando alemão decidiu que era o momento de formalizar o que considerava uma conclusão militar inevitável. Na manhã de 22 de dezembro de 1944, o general Heinrich Freiherr von Lotwitz, comandante do Schutzkorps Panzer, acreditava que um prolongado combate urbano por Bastogne seria um desperdício de tempo e recursos preciosos. Suas unidades de ponta precisavam continuar avançando em direção ao rio Mosa, e a resistência em seu flanco representava um atraso tático desnecessário. A lógica ditava que a força americana, sem esperança de reforço, com suprimentos em colapso e sob a ameaça de um poder de fogo esmagador, não teria outra opção senão capitular. A decisão foi, portanto, enviar um ultimato formal. Não se tratava de uma negociação, mas de uma exigência baseada na superioridade militar alemã no terreno. O objetivo era simples: acelerar o processo, evitar perdas e liberar as tropas para a fase seguinte da ofensiva. A tarefa de entregar a mensagem foi atribuída a uma pequena delegação composta por 4 soldados, um major, um tenente e 2 praças. Carregando uma grande bandeira branca, eles emergiram da neblina e das florestas cobertas de neve, aproximando-se das linhas americanas no setor sudoeste do perímetro defensivo. Foram interceptados por homens da Companhia F, do 327º Regimento de Infantaria de Planadores. Seguindo o procedimento padrão de guerra, os soldados americanos vendaram os olhos dos emissários alemães e os conduziram por um caminho sinuoso até um posto de comando avançado. A cena era tensa e surreal. Em meio à destruição e ao frio intenso, os inimigos se encontravam não para combater, mas para dialogar, ainda que sob a forma de uma exigência unilateral. A delegação alemã apresentou um documento formal, datilografado em inglês e alemão, para ser entregue ao comandante americano. O conteúdo do ultimato era direto e desprovido de ambiguidade. Começava citando a situação desesperadora dos defensores de Bastogne, destacando o fato de que estavam cercados e que unidades blindadas alemãs adicionais já haviam avançado muito além da cidade. O texto então apresentava a escolha: uma rendição honrosa ou a aniquilação total. A nota detalhava o poderio da artilharia alemã que seria concentrado sobre a cidade, prometendo uma destruição completa que não pouparia nem as tropas nem a população civil belga. Para os alemães, esta era uma oferta de clemência, uma chance de evitar um derramamento de sangue que consideravam inútil.
A mensagem terminava com prazo estrito. O comandante americano tinha 2 horas para apresentar sua resposta. Passado esse tempo, o bombardeio massivo começaria. A lógica da guerra, do ponto de vista alemão, era simples, matemática e final. A resistência era fútil. O documento foi rapidamente levado pela cadeia de comando até o quartel-general da 101ª Divisão Aerotransportada, onde foi entregue ao general M. Seuliff. A chegada do ultimato representou um momento de clareza brutal. Confirmava o que todos já sabiam: estavam sozinhos, cercados e considerados uma força militarmente acabada pelo inimigo. Para o comando alemão, a entrega daquela nota era pouco mais que uma formalidade administrativa antes da fase final da operação. Eles não esperavam um desafio, mas sim uma negociação sobre os termos da capitulação. A superioridade numérica, o controle do terreno e o isolamento completo do adversário eram fatos incontestáveis no mapa. A tensão no posto de comando americano era palpável, mas não era uma tensão de medo, e sim de deliberação. A exigência alemã, projetada para quebrar o moral dos defensores, teria um efeito precisamente contrário. Estava prestes a provocar não o colapso, mas a cristalização da determinação americana em uma única e desafiadora palavra. Quando o ultimato alemão chegou ao posto de comando do general Anthony M. Seuliff, a atmosfera era de tensão controlada. O documento foi lido em voz alta, e sua mensagem clara de rendição ou aniquilação pairou no ar por um momento. A reação inicial de M. Seuliff não foi de deliberação estratégica, mas de pura incredulidade, seguida por uma frustração concisa. Ao amassar o papel, ele teria murmurado para si mesmo: "Nós, nos rendermos? Ora, nats." Essa exclamação, uma gíria americana que expressava desprezo e absurdo, foi inicialmente apenas um desabafo pessoal. No entanto, quando seus oficiais de Estado-Maior o pressionaram sobre qual deveria ser a resposta formal, a dificuldade surgiu. Como articular uma recusa formal que transmitisse a determinação inabalável de seus homens sem entrar em um diálogo que o inimigo pudesse interpretar como fraqueza? Após uma breve discussão sobre a formulação de uma resposta mais tradicional e militarista, o tenente-coronel Harry Kinnaird, oficial de operações da divisão, fez uma sugestão que mudaria a história. Ele argumentou que a primeira reação do general havia sido a melhor. A exclamação "Nuts" era, em sua visão, a resposta mais honesta e enfática que poderiam dar. McAuliffe concordo. A decisão estava tomada. A resposta oficial seria exatamente aquela palavra. O general então ditou a mensagem que seria datilografada em uma folha de papel para ser entregue aos emissários alemães. O texto era minimalista e direto. Ao comandante alemão, Nuts. O comandante americano. Não havia saudação, nem explicação, nem formalidade. Era uma rejeição completa, encapsulada em uma única palavra de 4 letras. A palavra Nuts era uma gíria americana multifacetada, desprovida de um equivalente direto em alemão. Dependendo do contexto, poderia significar loucura, bobagem ou, de forma mais agressiva, era uma ordem para que o interlocutor se retirasse. Nesse caso, seu significado era intencionalmente ambíguo, mas inegavelmente desafiador e desdenhoso. Era uma resposta que quebrava todos os protocolos militares de comunicação entre inimigos. Não era um não formal, mas um gesto de completo desprezo pela premissa do ultimato. Era a linguagem do soldado comum, não do diplomata ou do estrategista, e por isso mesmo, ressoou tão profundamente com os homens nas trincheiras. A responsabilidade de entregar esta mensagem singular foi dada ao coronel Joseph H. Harper, comandante do 327º Regimento de Infantaria de Planadores. Ele levou o papel de volta aos emissários alemães que aguardavam. Ao receberem a nota, os oficiais alemães leram e ficaram visivelmente perplexos. Eles não compreenderam o significado da gíria. Um oficial alemão perguntou a Harper: "Isso é uma resposta afirmativa ou negativa?" A explicação de Harper foi tão direta quanto a própria mensagem. Ele disse que a resposta era inequivocamente negativa, e para remover qualquer dúvida, ofereceu uma tradução mais coloquial e universal. Em termos claros, significa "vão para o inferno." A resposta teve um efeito imediato e profundo em ambos os lados. Para os alemães, foi um insulto chocante. Eles haviam oferecido o que consideravam uma rendição honrosa e receberam em troca um escárnio. A consequência foi o cumprimento da ameaça. A artilharia e a Luftwaffe intensificaram o bombardeio sobre Bastogne nas horas e dias seguintes. Para os defensores americanos, a notícia da resposta se espalhou rapidamente pelas linhas de frente, transmitida de trincheira em trincheira. O efeito no moral foi elétrico. Em um momento de isolamento e incerteza,
A resposta de seu comandante eliminou qualquer dúvida sobre a intenção da liderança. Não haveria rendição. A palavra Nuts tornou-se um grito de guerra, um símbolo da obstinação da 101ª Divisão. A resposta americana não foi um tratado, nem uma negociação. Foi um desafio que encapsulava a teimosia e a coragem da divisão sitiada, uma recusa total que se tornaria parte fundamental da história da Segunda Guerra Mundial. A resposta desafiadora do general M. Sirleaf não foi o fim do diálogo, mas o início de uma nova e violenta fase do cerco. A promessa de aniquilação contida no ultimato alemão começou a ser cumprida com precisão metódica. Nas horas e dias que se seguiram ao Nuts, a artilharia inimiga intensificou seu bombardeio sobre o perímetro de Bastogne, concentrando fogo nos cruzamentos, postos de comando e posições defensivas conhecidas. Sempre que o tempo permitia uma breve melhora na visibilidade, a Luftwaffe realizava ataques, adicionando uma ameaça vertical à pressão terrestre constante. Para os homens da 101ª Divisão Aerotransportada, a palavra desafiadora de seu comandante precisava agora ser sustentada por balas, coragem e uma resistência física e mental extraordinária. A realidade da defesa se impôs de forma brutal, sob fogo incessante e um frio paralisante. As condições no terreno eram extremas. As temperaturas despencaram para mais de 10 graus Celsius negativos, e o solo congelado, duro como concreto, tornava a tarefa de cavar ou aprofundar trincheiras um esforço hercúleo. Os soldados operavam em buracos rasos, expostos aos elementos e aos estilhaços. O equipamento de inverno era inadequado para a maioria, e os casos de pé de trincheira e congelamento se tornaram tão perigosos quanto as feridas de combate. A neve que cobria a paisagem servia tanto como camuflagem quanto como um sudário. Ela abafava o som das explosões, criando uma acústica surreal onde um ataque podia se desenvolver de forma quase silenciosa até estar muito próximo. As cercas vivas congeladas, conhecidas como EDES, que delineavam os campos belgas, tornaram-se as únicas coberturas naturais, transformando-se em linhas de frente frágeis e disputadas. A crise de suprimentos, que já era grave, tornou-se crítica. A munição era o recurso mais valioso. Cada bala de fuzil era contada. As baterias de artilharia, essenciais para quebrar os ataques alemães, estavam limitadas a disparar apenas alguns projéteis por dia para conservar seus estoques. Nos postos de socorro improvisados, especialmente na igreja de Bastogne que servia como hospital principal, os suprimentos médicos como morfina, plasma e bandagens estavam quase esgotados. Os médicos trabalhavam em condições precárias, lutando para salvar vidas com recursos mínimos. A comida era racionada a níveis de subsistência, e o moral dos homens era testado não apenas pelo inimigo, mas pela fome e pelo frio constantes. O combate em si era fragmentado e implacável. Os ataques alemães não consistiam em um único assalto massivo, mas em uma série contínua de sondagens e ataques localizados em diferentes pontos do perímetro. Unidades de infantaria alemã, apoiadas por tanques Panzer e canhões de assalto, testavam as defesas americanas dia e noite, buscando um ponto fraco para romper a linha. A defesa de aldeias periféricas como Noville, Foy e Marville foi particularmente feroz. Nesses locais, o combate se dava a curta distância, de casa em casa, com os poucos caça-tanques M-18 Hellcat americanos realizando emboscadas audaciosas contra blindados alemães numericamente superiores. Cada centímetro do perímetro era defendido com uma determinação feroz, pois os soldados sabiam que a perda de qualquer setor poderia levar ao colapso de toda a posição. A palavra Nuts havia sido dita no calor de um posto de comando, mas eram as ações diárias desses homens, em seus buracos congelados, que davam substância àquele desafio. A teimosia havia sido declarada. Agora, ela era paga com sangue, resistência e sacrifício no gelo das Ardenas. Enquanto a neve e o aço testavam os limites da 101ª Divisão em Bastogne, a solução para o seu isolamento não estava sendo forjada em seu perímetro defensivo, mas a centenas de quilômetros ao sul. Ali, a maior força de manobra americana na Europa, o Terceiro Exército dos Estados Unidos, estava engajada em sua própria ofensiva, avançando para o leste em direção à região do Sarre, na Alemanha. No comando desta vasta força estava uma das figuras mais dinâmicas e controversas da Segunda Guerra Mundial, o general George S. Patton. Conhecido por sua personalidade agressiva, sua disciplina rigorosa e, acima de tudo, por sua genialidade no comando de forças blindadas em movimento, Patton era um mestre da guerra mecanizada. Sua filosofia militar era simples e implacável: atacar, manter a iniciativa e nunca permitir que o inimigo se reorganizasse. Quando as primeiras notícias da ofensiva alemã nas Ardenas chegaram ao alto comando aliado, a reação inicial foi de choque e confusão.
A magnitude e a velocidade do avanço inimigo haviam pego a liderança de surpresa, e a prioridade imediata era conter a penetração e estabilizar a frente. Para muitos, a situação era uma crise defensiva. Para o general Patton, no entanto, era uma oportunidade ofensiva sem precedentes. Ele imediatamente percebeu que, ao avançar tão profundamente, os alemães estavam estendendo perigosamente suas linhas de suprimento e expondo seus flancos. O saliente que eles criaram no mapa não era apenas uma ameaça, mas também um alvo. Em sua visão, a chave para derrotar a ofensiva não era simplesmente detê-la, mas sim contra-atacar seus flancos vulneráveis, cortar a cabeça da lança alemã e aniquilar as divisões Panzer presas na armadilha. Essa percepção estratégica colocou Patton e seu terceiro exército no centro da resposta aliada. Enquanto Bastogne resistia, transformando-se em um obstáculo que retardava e desorganizava o avanço alemão, o tempo que sua defesa comprava era o recurso mais valioso para Patton. Ele não esperou por uma diretiva formal do Comando Supremo para começar a planejar. Assim que as informações sobre a direção do ataque alemão se tornaram claras, ele antecipou que seu exército, posicionado no flanco sul do saliente, seria a força lógica para executar o contra-ataque decisivo. Ele compreendia que a chave para quebrar a ofensiva alemã não estava em uma defesa estática, mas em um movimento audacioso e rápido. A peça que faltava no quebra-cabeça estratégico era a mobilidade e o poder de fogo do terceiro exército, direcionados não para conter, mas para esmagar. A teimosia da 101ª em Bastogne era bigorna. O exército de Patton estava prestes a se tornar um martelo. A proatividade de Patton manifestou-se antes mesmo da convocação oficial para a reunião de crise. No dia 19 de dezembro de 1944, enquanto o alto comando aliado se reunia em Verdun, na França, para traçar uma estratégia coesa contra o avanço alemão, a maioria dos generais presentes chegou para analisar o problema. Patton chegou com a solução. Aqui reside uma das curiosidades mais significativas e reveladoras de toda a Batalha do Bulge, um testemunho do gênio logístico e da antecipação estratégica que definiam o terceiro exército. Dias antes da reunião, ao perceber a gravidade da penetração alemã, Patton já havia instruído seu Estado-Maior, liderado pelo seu chefe de inteligência, Coronel Oscar Koo, a cessar o planejamento para a ofensiva no Sarre e a se concentrar em 3 planos de contingência distintos. Esses não eram esboços ou ideias vagas, mas planos operacionais detalhados. Cada um previa um contra-ataque maciço do terceiro exército, girando sua frente de batalha em 90 graus, do leste para o norte. A incerteza naquele momento era a direção exata do principal esforço alemão, consequentemente, onde o contra-ataque americano seria mais eficaz. O primeiro plano, e o mais provável, previa um avanço direto para o norte, em direção ao eixo Bastogne-Street-Witt, para atingir o flanco sul da ofensiva alemã e aliviar as unidades cercadas. O segundo plano contemplava um ataque mais a nordeste, em direção a Luxemburgo, caso o avanço inimigo se desviasse naquela direção. O terceiro plano era uma manobra ainda mais ambiciosa, visando a base do saliente, com o objetivo de cortar completamente as divisões Panzer de suas linhas de suprimento. Preparar esses planos era uma tarefa monumental que envolvia muito mais do que traçar setas em um mapa. A equipe de Patton trabalhou incessantemente, calculando as rotas que cada divisão tomaria, a capacidade das estradas congeladas, as necessidades de combustível para milhares de tanques e caminhões, a quantidade de munição necessária para a artilharia e a infantaria e a logística para evacuar os feridos. Para cada um dos 3 cenários, ordens preliminares foram redigidas, unidades foram mentalmente designadas e os complexos cronogramas de movimento foram estabelecidos. Patton não estava apenas pensando em atacar. Ele estava construindo a máquina logística para tornar esse ataque possível em questão de horas, não de dias. Quando o general Eisenhower, na reunião de Verdun, perguntou a seus comandantes o que poderiam fazer, a resposta de Patton chocou a todos. Enquanto outros generais falavam em reposicionar tropas e estabelecer linhas defensivas, Patton declarou calmamente que poderia atacar com 3 de suas divisões em 48 horas. A afirmação foi recebida com ceticismo, pois girar um exército inteiro em pleno inverno e lançá-lo em uma nova direção era uma proeza logística considerada quase impossível em tão pouco tempo. Mas não era um blefe. A promessa de Patton estava fundamentada no trabalho que seu Estado-Maior já havia completado. Os planos estavam prontos. As ordens estavam preparadas. A máquina estava pronta para ser acionada. Essa prontidão, nascida da capacidade de Patton de antecipar as necessidades do campo de batalha, foi o fator decisivo que transformou a maré da Batalha do Bulge. Enquanto outros ainda estavam reagindo à crise, Patton já havia se preparado para explorá-la. A existência desses 3 planos de contingência não economizou horas, economizou dias preciosos.
Em uma batalha onde a sobrevivência de unidades como a 101ª aerotransportada era medida em horas de munição e suprimentos, essa vantagem temporal foi absoluta. A decisão foi tomada na própria reunião. O Terceiro Exército atacaria em direção a Bastogne. O plano número 1 foi ativado. O gênio da prontidão havia fornecido a ferramenta, e agora, a ordem para usá-la havia sido dada. Com a ordem confirmada na reunião de Verdun, a promessa audaciosa do general Patton foi posta em movimento com uma velocidade impressionante. A decisão de atacar em direção a Bastogne ativou o primeiro dos 3 planos de contingência que seu Estado-Maior havia preparado. Não houve tempo para deliberação ou novo planejamento. O momento era de execução imediata. A cadeia de comando do Terceiro Exército entrou em ação, transmitindo ordens que desencadearam uma das mais formidáveis proezas logísticas de toda a Segunda Guerra Mundial. 3 divisões inteiras, a 4ª Divisão Blindada, a 80ª Divisão de Infantaria e a 26ª Divisão de Infantaria, foram as primeiras a receber a diretiva. Elas deveriam cessar suas operações ofensivas em andamento na direção leste, se desengajar do inimigo e iniciar um pivô de 90 graus para o norte. Era uma manobra de uma escala e complexidade difíceis de compreender. Um exército inteiro, com mais de 200.000 homens em suas fileiras, estava prestes a mudar seu eixo de avanço em pleno combate e sob as piores condições climáticas imagináveis. O conceito de girar um exército em 90 graus vai muito além de simplesmente mudar a direção em um mapa. Representa uma reconfiguração completa de toda a estrutura militar. Unidades que estavam na linha de frente precisavam ser retiradas metodicamente, enquanto outras as substituíam para evitar que os alemães explorassem qualquer fraqueza temporária. As rotas de suprimento, que haviam sido meticulosamente estabelecidas para sustentar um avanço para o leste, tornaram-se obsoletas da noite para o dia. Novas linhas logísticas precisavam ser traçadas e implementadas em tempo real, redirecionando o fluxo vital de combustível, munição, alimentos e suprimentos médicos para o norte. Cada bateria de artilharia teve que recalcular suas posições e alvos. Cada posto de comando teve que reorientar suas comunicações e sua visão do campo de batalha. Era uma orquestra logística tocando uma sinfonia complexa e improvisada, onde cada instrumento, do soldado de infantaria ao motorista de caminhão e ao oficial de Estado-Maior, precisava executar sua parte com precisão absoluta, sob a pressão implacável do tempo. Essa tarefa monumental foi agravada pelas condições no terreno. O inverno europeu de 1944 foi um dos mais severos já registrados. As estradas secundárias da Bélgica e de Luxemburgo, muitas delas não pavimentadas, transformaram-se em corredores de gelo e lama congelada. A mesma neblina densa e o teto baixo de nuvens que mantinham a força aérea aliada no chão agora dificultavam o movimento terrestre, reduzindo a visibilidade a poucos metros e aumentando o risco de acidentes e congestionamentos. Os motores dos tanques Sherman, dos caminhões GMC e dos Auftrags lutavam para dar a partida nas temperaturas congelantes, exigindo manutenção constante das equipes de mecânicos que trabalhavam sem parar. O controle de tráfego tornou-se uma das funções mais críticas. A polícia militar foi posicionada em cada cruzamento, trabalhando em turnos exaustivos para direcionar o fluxo de milhares de veículos, garantindo que as unidades de combate tivessem prioridade e que os comboios de suprimentos não ficassem parados. As colunas de veículos formavam linhas contínuas que se estendiam por quilômetros, um testemunho visível do poder industrial americano em movimento. Tanques, destruidores de tanques, artilharia autopropulsada, caminhões transportando tropas, ambulâncias e, crucialmente, centenas de caminhões-tanque de combustível, todos avançavam para o norte em um fluxo aparentemente interminável. A operação era um gigante de aço e coragem se movendo contra o relógio. Cada hora de atraso nas estradas congeladas era uma hora a menos de sobrevivência para os defensores de Bastogne. A manobra do Terceiro Exército não era apenas uma resposta tática ofensiva alemã. Era uma corrida pela vida, uma demonstração de força e organização que visava transformar a audácia estratégica de um general em um alívio tangível para os homens cercados no gelo. A distância a ser vencida era de aproximadamente 160 quilômetros. No mapa, uma linha. No terreno, um desafio monumental. Para as unidades de vanguarda do Terceiro Exército, essa jornada não seria medida em distância, mas em horas, em combustível consumido e, inevitavelmente, em vidas. A marcha para Bastogne foi uma corrida implacável contra o tempo, onde cada quilômetro percorrido era uma vitória conquistada contra 3 adversários simultâneos: o terreno, o clima e os bolsões de resistência alemã. O primeiro adversário era a própria geografia das Ardenas. As estradas eram estreitas, sinuosas e mal conservadas, projetadas para carroças e não para colunas de blindados de 30 toneladas. Com o inverno,
Essas vias se transformaram em armadilhas de gelo. Os tanques M4 Sherman e os caça-tanques M18 Hellcat, com suas lagartas de aço, deslizavam perigosamente nas subidas e descidas íngremes. Os caminhões GMC de 2,5 toneladas, a espinha dorsal da logística, patinavam e atolavam na lama congelada das bermas. Um único veículo imobilizado era suficiente para bloquear uma coluna inteira por horas, exigindo que as equipes de engenharia trabalhassem freneticamente para limpar o caminho e manter o fluxo contínuo. O segundo adversário era o clima implacável. As temperaturas despencavam para bem abaixo de zero, e o frio cortante era um inimigo constante, tanto para os homens quanto para as máquinas. Os motores a diesel e a gasolina dos veículos protestavam no frio intenso, exigindo procedimentos de partida demorados e manutenção constante. As armas precisavam ser mantidas meticulosamente para evitar que o mecanismo de disparo congelasse. Para os soldados, muitos dos quais viajavam em caminhões abertos ou agarrados ao casco gelado dos tanques, o frio era uma tortura física. A fadiga se instalava rapidamente, e a ameaça de congelamento era tão real quanto a de uma bala inimiga. A neve e a neblina persistentes reduziam a visibilidade, tornando a navegação um desafio e aumentando o risco de emboscadas. O terceiro adversário era a resistência alemã. Embora as principais divisões Panzer tivessem contornado Bastogne, elas deixaram para trás unidades menores, grupos de combate e tropas de retaguarda com a missão de retardar qualquer contra-ataque aliado. Esses bolsões de resistência eram imprevisíveis e letais. Pontes cruciais eram explodidas momentos antes da chegada das colunas americanas. Campos minados eram semeados em passagens estreitas. Canhões antitanque bem posicionados abriam fogo de florestas cobertas de neve, forçando a vanguarda a parar e se desdobrar para o combate. Cada uma dessas ações custava um tempo precioso. A doutrina de Patton, no entanto, não era de cautela, mas de impulso. A ordem era clara: contornar a resistência sempre que possível, suprimir o inimigo com fogo avassalador e continuar avançando. Parar era ceder à iniciativa. Foi neste cenário que o conceito de mobilidade de Patton foi posto em sua mais dura prova. A marcha não parava. As colunas se moviam dia e noite, com os motoristas se revezando ao volante para combater a exaustão. A manutenção era feita em movimento sempre que possível. A disciplina de tráfego era absoluta. A prioridade era manter o impulso, empurrando para o norte com uma determinação mecânica e humana. A mobilidade, a capacidade de mover grandes formações mais rápido do que o inimigo podia reagir, era a arma estratégica de Patton. E agora, naquela marcha desesperada através do inverno belga, essa arma estava em plena exibição, provando que a velocidade e a logística podiam ser tão decisivas quanto o poder de fogo na linha de frente. Para os defensores sitiados em Bastogne, a ajuda era ainda uma abstração, uma esperança transmitida por estática de rádio e rumores sussurrados nas trincheiras congeladas. Eles não podiam ver, nem ouvir, a força que se aproximava. Contudo, para os habitantes dos pequenos vilarejos belgas que se encontravam no caminho do Terceiro Exército, a esperança não era um rumor, mas uma realidade estrondosa e tangível. Em localidades como Martelange, Neufátil e outras comunidades ao longo da rota para o norte, a chegada das colunas americanas foi um espetáculo que marcou a virada da batalha em uma escala humana e imediata. Estas vilas haviam experimentado a guerra em ondas. Viram a retirada apressada dos americanos dias antes, seguida pelo retorno arrogante das tropas alemãs. O medo e a incerteza haviam se instalado novamente, com a população civil presa entre dois exércitos, sob a ocupação inimiga pela segunda vez. O silêncio imposto pelo inverno e pela guerra era profundo, quebrado apenas pelo som distante da artilharia. Então, um novo som começou a se manifestar. Inicialmente, era uma vibração sutil sentida através do chão congelado, um zumbido grave e distante que crescia em volume e intensidade a cada minuto. Não era o som familiar e agudo dos tanques Panzer, mas um ronco mais profundo e multifacetado. Cautelosamente, os civis se aproximavam das janelas. As portas se abriam lentamente. O que viram não foi uma patrulha ou uma pequena unidade de reconhecimento, mas um rio interminável de aço e cor. Colunas de tanques M4 Sherman, com suas estrelas brancas pintadas nas torres, avançavam metodicamente pelas ruas estreitas, suas lagartas de aço esmagando o gelo e a neve. Entre eles, moviam-se os ágeis caça-tanques M18 Hellcat e um fluxo contínuo de caminhões GMC de 2,5 toneladas, transportando soldados cujos rostos, embora marcados pela exaustão e pelo frio, exibiam uma determinação inabalável. A escalada forçada era avassaladora. Por horas, o comboio passava, um testemunho do poder industrial e logístico americano em pleno movimento.
A reação inicial dos belgas foi de cautela. Um aceno hesitante, um olhar de dúvida. Eles já haviam visto exércitos irem e virem. Mas à medida que a coluna se estendia até onde a vista alcançava, a cautela deu lugar a uma compreensão crescente. Isto não era uma retirada, nem um ataque passageiro. Era uma contraofensiva em grande escala. Os acenos se tornaram mais firmes. Sorrisos surgiram em rostos cansados. Pequenos gestos de apoio e gratidão começaram a acontecer. Um idoso oferecendo um copo de água quente a um motorista de caminhão. Uma criança acenando com uma pequena bandeira improvisada. Para os soldados americanos, esses momentos eram um poderoso lembrete do propósito de sua missão. Eles não estavam apenas lutando por um objetivo estratégico em um mapa. Estavam libertando pessoas e restaurando a esperança. Essas cenas, repetidas de vila em vila, transformaram a marcha militar em algo mais. As colunas americanas que atravessavam as Vilas Brancas eram a prova física e irrefutável de que o plano de Patton estava em execução. Para os civis, o ronco dos motores não era o som da guerra, mas o som da libertação se aproximando. Cada tanque que passava, cada caminhão de suprimentos que avançava, era uma confirmação de que o isolamento de Bastogne estava com os dias contados e que o ímpeto da ofensiva alemã estava prestes a ser quebrado de forma decisiva. A esperança, antes uma entidade frágil, agora tinha o peso e o som de dezenas de milhares de toneladas de aço em movimento. Toda grande manobra militar, para ser bem-sucedida, depende de uma ponta de lança, uma força de vanguarda concentrada, cuja única missão é perfurar as defesas inimigas com velocidade e violência, criando um corredor para que o resto do exército possa explorar. No plano do general Patton para aliviar Bastogne, essa tarefa crítica não foi atribuída a qualquer unidade. Foi confiada a um de seus instrumentos mais afiados e confiáveis, a 4ª Divisão Blindada. Conhecida por seu lema não oficial Name Enough, o nome já basta. A divisão havia construído uma reputação formidável desde os combates na França, destacando-se pela sua agressividade e pela rapidez de seus avanços. Era a unidade ideal para uma missão onde a velocidade era tão importante quanto o poder de fogo. Dentro da 4ª Divisão Blindada, a responsabilidade final pelo rompimento recaiu sobre o Comando de Combate R, uma força-tarefa de armas combinadas. No comando desta unidade estava uma figura que personificava a filosofia de guerra de Patton, o tenente-coronel Craig W. Abrams. Agressivo, taticamente brilhante e conhecido por liderar pelo exemplo a partir da torre de seu tanque Sherman, apelidado de Thunderbolt, Abrams era o homem perfeito para a tarefa. Ele compreendia instintivamente que a hesitação era o maior inimigo em uma operação de resgate. A diretiva de Patton para Abrams era brutalmente simples e direta. Avançar para o norte, estabelecer contato com a 101ª Divisão Aerotransportada e não parar por nada. A missão não era limpar o terreno, não era destruir todas as unidades inimigas no caminho, nem era proteger os próprios flancos. A missão era uma única linha reta traçada no mapa, com o objetivo de romper o anel alemão a qualquer custo. A força de Abrams não era apenas uma coluna de tanques. Era uma entidade de combate autossuficiente, projetada para o choque e a exploração. O núcleo era formado pelo 37º Batalhão de Tanques, equipado com os confiáveis M4 Sherman. Apoiando os blindados, vinha o 53º Batalhão de Infantaria Blindada, com seus soldados transportados em Auftrags M3, capazes de acompanhar o ritmo dos tanques e de desembarcar rapidamente para suprimir posições antitanque e ninhos de metralhadoras. O poder de fogo indireto era fornecido por uma bateria do 94º Batalhão de Artilharia de Campanha Blindada, com seus obuses autopropulsados M7 Priest, que podiam bombardear as defesas alemãs à frente do avanço. Engenheiros de combate também foram integrados à coluna, prontos para remover minas, reparar pontes ou abrir novos caminhos. Era uma máquina de guerra compacta e letal, construída para um único propósito. Conforme a força-tarefa se aproximava do perímetro de Bastogne, a resistência alemã se intensificava. A rota final passava por terreno difícil, com florestas densas e pequenas aldeias que ofereciam posições defensivas ideais para os canhões antitanque e os Panzerfaust alemães. A aldeia de Assenois, a poucos quilômetros ao sul de Bastogne, foi identificada como o último e mais formidável obstáculo. A inteligência indicava que os alemães haviam fortificado a área, esperando um ataque exatamente naquele eixo. Para Craig Abrams e seus homens, não havia alternativa. A ordem de Patton ecoava em suas mentes: não contornar, não hesitar, mas romper. A ponta de lança estava posicionada. A bigorna da 101ª havia resistido por dias. O martelo do 3º Exército, na forma do Comando de Combate R, estava prestes a desferir o golpe final.
O destino de milhares de homens cercados em Bastogne agora dependia da velocidade e da coragem desta única unidade. No final da tarde de 26 de dezembro de 1944, o 7º dia do cerco, a situação dentro de Bastogne atingia um ponto crítico. Para os homens da 101ª Divisão Aerotransportada, a rotina de combate havia se tornado um ciclo monótono e letal. Os sons da batalha eram familiares, o estalo seco dos fuzis, o martelar das metralhadoras e, acima de tudo, o som abafado das explosões de artilharia alemã, uma trilha sonora constante que significava perigo e desgaste. A munição estava perigosamente baixa, os feridos se acumulavam no hospital de campanha improvisado e o frio implacável continuava a cobrar seu preço em corpos e moral. A esperança de alívio, embora presente nas comunicações de rádio, permanecia uma promessa distante, uma abstração estratégica. Foi então, por volta das 16h50, que um som diferente começou a se infiltrar no ambiente acústico da batalha. Não era o estalo agudo dos canhões antitanque alemães, nem o assobio familiar da própria artilharia. Era uma vibração de baixa frequência, um ronco grave, mecânico e contínuo que parecia vir do sul, crescendo em volume a cada segundo. Nas trincheiras e buracos de raposa ao longo do perímetro sudoeste, os soldados pararam e escutaram. A princípio, houve confusão. O som era persistente demais para ser um ataque aéreo passageiro e rítmico demais para ser artilharia. Era o som de motores, muitos motores, trabalhando em uníssono. Era o som inconfundível de uma coluna blindada em movimento. A fonte do som materializou-se subitamente. Rompendo a linha de árvores perto da aldeia de Acenóis, os primeiros tanques M4 Sherman do Comando de Combate R, da 4ª Divisão Blindada, surgiram na paisagem branca. Liderados pelo tenente Charles Borges, do 37º Batalhão de Tanques, cujo veículo foi o primeiro a perfurar as últimas defesas alemãs, os blindados avançaram metodicamente. Suas lagartas de aço levantavam nuvens de neve pulverizada, e suas metralhadoras de calibre 50 disparavam contra as posições inimigas remanescentes. Para os defensores da 101ª, que observavam das suas posições, a visão era confirmação física de tudo o que esperavam. A ajuda não era mais um rumor. Era uma força de aço de 30 toneladas avançando em sua direção. A primeira ligação física ocorreu quando os tanques de Borges fizeram contato com homens do 326º Batalhão de Engenheiros Aerotransportados da 101ª. O momento inicial foi de cautela, com sinais manuais trocados à distância para confirmar as identidades. Uma vez estabelecido o reconhecimento, a tensão acumulada por uma semana de isolamento e combate incessante se desfez. A formalidade militar deu lugar a manifestações espontâneas de alívio. Apertos de mão firmes e abraços foram trocados entre os paraquedistas exaustos, com os rostos sujos e as roupas de inverno gastas, e os homens dos blindados, cobertos pela poeira da marcha. A cena, que se desenrolou em meio à neve e ao crepúsculo que se aproximava, não foi uma grande cerimônia, mas um encontro funcional e profundamente significativo entre duas unidades do mesmo exército que lutavam por um objetivo comum. O cordão umbilical com o resto das forças aliadas havia sido restabelecido. O cerco de Bastogne estava oficialmente quebrado. O contato físico estabelecido pela força-tarefa de Creighton Abrams foi um momento simbólico, mas a verdadeira vitória do dia 26 de dezembro de 1944 se materializou nas horas que se seguiram. O rompimento do cerco não significou um fim imediato do perigo. O corredor aberto para Bastogne não era uma estrada segura e ampla, mas uma artéria estreita e vulnerável, com apenas algumas centenas de metros de largura em certos pontos, e ainda sob o fogo da artilharia e dos atiradores alemães posicionados em terrenos elevados próximos. A tarefa imediata, portanto, não era celebrar, mas explorar essa tênue conexão para transformar o alívio em uma realidade sustentável. A sobrevivência da 101ª Divisão Aerotransportada dependia agora inteiramente da logística. Imediatamente atrás dos tanques de assalto, uma torrente de veículos de suprimentos começou a fluir para dentro do perímetro. A operação foi executada com uma prioridade rigorosa, ditada pelas necessidades mais urgentes dos defensores. A prioridade absoluta era a munição. As baterias de artilharia da 101ª, que haviam sido a espinha dorsal da defesa, estavam reduzidas a um punhado de disparos por dia para conservar seus estoques criticamente baixos. Os soldados de infantaria nas trincheiras racionavam cada cartucho. Os primeiros caminhões que entraram em Bastogne estavam carregados com caixas de projéteis de obus de 105 e 155 mm, cintas de munição para metralhadoras e engradados de balas para fuzis. A chegada desses suprimentos teve um efeito imediato no campo de batalha. A artilharia americana dentro do perímetro pôde,
pela primeira vez em dias, responder ao fogo inimigo com força total, silenciando posições alemãs e quebrando ataques antes que eles pudessem ganhar impulso. Em segundo lugar na lista de urgência vinham os suprimentos médicos. O posto de socorro principal, improvisado na igreja da cidade, operava à beira do colapso. Centenas de feridos jaziam em condições precárias, com estoques de plasma, morfina e bandagens praticamente esgotados. O corredor permitiu a entrada de equipes médicas adicionais e, crucialmente, de suprimentos vitais. Ambulâncias e caminhões trouxeram o material necessário para estabilizar os feridos e realizar cirurgias de emergência. Tão crucial quanto a chegada de ajuda foi a oportunidade de evacuação. Com a rota aberta, iniciou-se a tarefa crítica de retirar os feridos mais graves de Bastogne, transportando-os para hospitais de campanha mais bem equipados na retaguarda. Para esses homens, o rompimento do cerco significou a diferença literal entre a vida e a morte. Somente após o atendimento das necessidades de combate médicas, o foco se voltou para o sustento básico dos homens. Caminhões carregados com rações, água potável e, o mais importante, combustível, seguiram o fluxo. O diesel e a gasolina eram essenciais para manter os poucos veículos blindados da 101ª em operação e para alimentar os geradores que forneciam energia aos postos de comando e hospitais. A chegada de comida quente e suprimentos de inverno, como meias secas e luvas, proporcionou um alívio físico e psicológico imenso para tropas que lutavam não apenas contra o inimigo, mas também contra a fome e o congelamento. A chegada da 4ª Divisão Blindada e o subsequente fluxo de suprimentos fizeram mais do que apenas salvar uma guarnição. Eles validaram a estratégia da resistência. A linha de vida restabelecida garantiu que a teimosia da 101ª aerotransportada, que por dias flertou com a aniquilação, não terminaria em tragédia. Graças à linha de suprimentos, a defesa obstinada foi transformada em um triunfo tático e estratégico, um pilar sólido sobre o qual o contra-ataque aliado seria construído nos dias e semanas seguintes. O alívio, finalmente, era real e mensurável em toneladas de aço, remédios e esperança. O rompimento do cerco de Bastogne em 26 de dezembro de 1944 foi muito mais do que o resgate de uma divisão isolada. Foi o evento que quebrou a espinha dorsal da última grande ofensiva de Hitler na frente ocidental. A defesa obstinada da 101ª Divisão Aerotransportada e o contra-ataque fulminante do 3º Exército do General Patton funcionaram em perfeita sincronia, representando o ponto de inflexão definitivo da Batalha do Bulge. A partir daquele momento, a iniciativa estratégica mudou de mãos de forma conclusiva, passando dos alemães para os aliados. O impulso ofensivo da Wehrmacht, que por 10 dias havia causado caos e incerteza, estava irremediavelmente quebrado. Nos mapas do alto comando aliado, a mudança na dinâmica da batalha era visualmente clara. O saliente, a protuberância criada pelo avanço alemão no mapa da frente, deixou de ser uma ameaça iminente para se tornar uma vulnerabilidade crítica. As setas que representavam as divisões Panzer, antes avançando com ímpeto para o oeste em direção ao rio Mosa, agora estancavam. Em seu flanco sul, novas e poderosas setas, representando as unidades de Patton, começavam a pressionar para o norte, ameaçando cortar a base de todo o avanço. O plano original de Hitler, a Operação Wagenheim, dependia de um único fator não negociável: velocidade. A captura de Bastogne era essencial para essa velocidade, pois a cidade controlava a rede rodoviária vital para o abastecimento das colunas blindadas que lideravam o ataque. A recusa da 101ª Divisão em se render e sua capacidade de resistir por uma semana crucial negaram aos alemães esse ativo estratégico. O atraso forçou as unidades de ponta alemãs a usar rotas secundárias, criando congestionamentos logísticos massivos e consumindo um tempo precioso. Cada dia que os alemães gastaram tentando esmagar a resistência em Bastogne foi um dia em que combustível, munição, o mais importante, o ímpeto, foram desperdiçados. As divisões Panzer de elite, que deveriam estar explorando a brecha nas linhas aliadas, foram forçadas a desviar recursos e atenção para conter a ameaça representada pela guarnição sitiada. Quando o 3º Exército de Patton chegou, a situação alemã se deteriorou exponencialmente. Eles agora eram forçados a lutar uma batalha em duas frentes dentro de sua própria ofensiva, uma para continuar avançando para o oeste e outra, desesperada, para proteger seu flanco sul exposto do contra-ataque americano. Ao mesmo tempo, ao norte do saliente, o 1º Exército americano, sob o comando do general Courtney Odds, que havia suportado o peso inicial do ataque alemão, começou a se reorganizar e a exercer sua própria pressão para o sul. O saliente, antes uma adaga apontada para o coração das forças aliadas, estava rapidamente se transformando em uma armadilha. As duas pinças do contra-ataque aliado, uma vinda do norte e outra,
mais poderosa, vinda do sul, ameaçavam se fechar na base da protuberância, encurralando as melhores unidades restantes do exército alemão no oeste. O que começou como a maior aposta ofensiva da Alemanha transformou-se em uma desesperada batalha defensiva. O objetivo não era mais capturar Antuérpia, mas simplesmente extrair suas divisões Panzer da armadilha que se fechava. A Batalha do Bulge continuaria por mais um mês, com combates intensos e custosos, mas seu resultado estratégico já havia sido decidido. O saliente virou o palco para o colapso final da ofensiva, o moedor de carne para as últimas reservas blindadas que Hitler possuía. A rocha de Bastogne havia segurado o avanço, e o martelo de Patton havia quebrado a força por trás dele. Em Bastogne, a história da Segunda Guerra Mundial escreveu um de seus capítulos mais definitivos. A batalha, travada em meio ao frio extremo e à incerteza, não foi vencida por uma única arma superior ou por uma esmagadora vantagem numérica. A vitória foi o resultado direto da combinação de dois conceitos militares fundamentais, executados sob imensa pressão: a teimosia inflexível de uma força sitiada e a mobilidade genial de um exército de resgate. Cada um desses elementos, por si só, teria sido insuficiente. Juntos, eles alteraram o curso da última grande ofensiva alemã no oeste. O primeiro pilar da vitória foi a resistência da 101ª Divisão Aerotransportada. Sua teimosia não foi apenas um ato de desafio simbólico, encapsulado na famosa resposta Nutz. Foi uma decisão estratégica, implementada a um custo humano extraordinário. Cada soldado em seu buraco de raposa congelado, racionando munição e suportando o bombardeio incessante, contribuía para um objetivo maior: negar aos alemães o controle da crucial rede rodoviária de Bastogne. Essa resistência transformou a cidade em uma bigorna, um ponto fixo e inamovível contra o qual o ímpeto das divisões Panzer se chocou repetidamente. Ao absorver a força do ataque alemão e ao forçar o inimigo a desviar recursos e tempo preciosos para neutralizar a guarnição, a 101ª Divisão comprou o ativo mais valioso em qualquer guerra: tempo. Sem essa defesa obstinada, o avanço alemão em direção ao rio Mosa poderia ter sido rápido e decisivo, e qualquer contra-ataque aliado teria enfrentado uma situação estratégica muito mais desfavorável. A teimosia, neste contexto, não era apenas coragem. Era uma tática de contenção que criava as condições necessárias para uma resposta em larga escala. O segundo pilar foi a mobilidade do Terceiro Exército do general George S. Patton. Este componente representou a transformação da intenção estratégica em ação cinética. A genialidade aqui não residiu apenas na velocidade da marcha, mas na preparação que a tornou possível. A decisão de Patton de instruir seu Estado-Maior a desenvolver 3 planos de contingência distintos, antes mesmo de receber ordens formais, foi o ato que converteu dias de planejamento em meras horas de execução. A manobra de 90 graus, que girou dezenas de milhares de homens e veículos para o norte em pleno inverno, foi uma proeza logística que poucos exércitos no mundo poderiam igualar. Essa mobilidade era o martelo, a força ofensiva projetada para atacar o flanco alemão exposto, exatamente no momento em que a ofensiva inimiga começava a perder seu ímpeto logístico. A marcha de 160 quilômetros através de estradas congeladas e da resistência inimiga não foi um mero deslocamento de tropas. Foi a aplicação deliberada de força no ponto mais vulnerável do adversário, uma demonstração de que a velocidade e a logística eram armas tão decisivas quanto os canhões dos tanques. A interação entre esses dois pilares foi o que produziu a vitória. A teimosia da 101ª sem a mobilidade do Terceiro Exército teria terminado em aniquilação. A mobilidade do Terceiro Exército, sem a bigorna de Bastogne para fixar e atrasar as forças alemãs, poderia ter chegado tarde demais ou encontrado um inimigo já consolidado em suas posições. Foi a sincronia perfeita entre a defesa estática e o contra-ataque dinâmico que selou o destino da Batalha do Bulge. Em Bastogne, a coragem individual do soldado na trincheira foi validada e amplificada pela audácia estratégica de seu comando. A lição duradoura daquele dezembro congelante foi clara: a bravura, por si só, pode levar ao sacrifício heróico, mas é a bravura combinada com um planejamento superior, uma logística impecável e uma execução implacável que forja a vitória. Naquele momento crítico da guerra, a coragem se tornou um plano. E o plano, executado com precisão no gelo das Ardenas, tornou-se vitória.